Eu sou a Gabi Bem-vindo e tenho 23 anos, sou estudante de psicologia, sou uma das fundadoras da Sessão da Mana, de Cineclube, junto com o Josi, com o Dani. A gente costumava, né, fazer as sessões presenciais aqui no Centro Cultural Donana, só que por conta da pandemia estamos migrando para o virtual e ganhamos um prêmio, né, do do edital Cultura Presente nas Redes. A gente está com uma série de lives para serem feitas, já estamos fazendo. E é isso, vou chamar a Catu para ela se apresentar. Olá, Oi, boa noite. boa noite. Tá Quer me se... escutando bem? Tá ótimo. Ah, maravilha. Oi, boa noite, gente. Oi, Josi, vi que ela acabou de entrar. Oi, Gabi, prazer. A gente tá Prazer. se conhecendo nessa live. Quero muito participar de uma sessão ao vivo, presencial, no Cineclube, na sessão da Mana. Acho muito bonita essa iniciativa, o projeto de vocês. E tô bem feliz de estar aqui construindo essa troca. Eu sou Cato Riso, sou cineasta, fotógrafa, educadora. Agora também, assim, desde o ano passado eu tenho trabalhado também com cinema e educação, pesquisadora. Eu dirigi o Com o Terceiro Olho na Terra da Profanação. Foi um filme que eu fiz um processo coletivo. Na época eu fazia parte do coletivo Osso Osso. E a gente construiu o roteiro juntos, com a equipe também e com o elenco. E aí, nesse processo, eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo cinema e audiovisual na UF, e foi parte do meu TCC, fazer o Com o Terceiro Olho na Terra da Profanação. E aí eu encontro três atrizes num teatro que existia em Lopes, infelizmente não tem mais, uma escola municipal que era referência de teatro na cidade. Aí eu encontro Flaviane Damasceno, que vira uma parceira, assim, de criações, amiga. A Fernanda Carvalho e a Joana Ribeiro. Opa, boa noite. Eu vou tentar dar uns alô para as pessoas, mas ficar também no fluxo para não me perder, porque eu sou Perfeito. tagarela. Enfim. E aí eu faço esse filme e ele vira um bem processo, né? Que ele me coloca de volta para pensar e trabalhar na minha cidade, na minha região. Que quando eu vou estudar cinema na UF, eu me mudo para Niterói e eu começo a fazer parte desse coletivo Osso que são com amigos, tanto do Rio quanto de outros estados, porque em cinema na UF tem gente de tudo quanto é canto do Brasil. E eu estava distante da minha região, da cena cultural. E aí, no processo de fazer o terceiro olho, eu me aproximo dessas atrizes. A Joana Ribeiro circulava muito em saraus da Eu ia cidade. falar que eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Quando eu vi, eu falei, gente, eu conheço ela, mas não lembro da onde, né? Ela é contista, poeta, circulou muito sarau, provavelmente foi Uhum. na sessão do Nana. Então, vocês já devem conhecer, assim, dessa circulação dela. E aí eu comecei a me envolver com a cena cultural antes do filme ficar pronto, que o filme começa a ser feito em 2014 e ele só ficou pronto em 2016. Foi um processo, foi um filme independente. Eu cheguei a ganhar um edital da faculdade de R$ 5.000, de auxílio, uma bolsa para desenvolver, e foi tudo para alimentação. Teve toda uma ajuda, né, financeira dos pais, assim, de abrigar a equipe na minha casa, lá em Lopes. Éramos 20 pessoas, eu acho, 15, não, 15 pessoas que ficaram dormindo 20 dias lá em casa para fazer o filme acontecer. Foi um processo muito intenso, eu era muito nova, assim, ainda sou nova, mas, né, 2014, já tem uns aninhos. E então foi muito aprendizado, esse aprendizado também de pensar o fazer cinema com o território, fazer cinema na minha cidade, fazer cinema olhando espaços que me eram muito de memória mesmo, mas que de alguma maneira, na trajetória, estavam distantes do meu fazer poético, do meu fazer artístico. E aí tem esse mergulho, foram 6 meses de ensaios, de preparação. E desde então, desde 2014, eu fui construindo essa relação com a cidade de Nilópolis e com essa cena artística. Aí depois eu fui fazer mestrado e meus professores são muito ligados de pesquisas na academia com filmes.
E aí o terceiro olho me deu muita vontade de pesquisar a cena cultural da Baixada, sobretudo o protagonismo das mulheres. E eu faço uma pesquisa voltada para esse caminho, pensando para além do cinema, mas todos os trabalhos artísticos que envolvem a cena da Baixada Fluminense, desde costureiras, poetas, esse miscelânea que existe aqui, né? O que eu acho muito bonito também é que o cinema ele não tá à parte, o cinema ele se mistura com esses outros fazimentos artísticos e culturais. E a minha pesquisa de mestrado foi para esse caminho, em articulação com seis artistas da Baixada, a Liz de Oliveira, a Lisa Castro, a Luana Pinheiro, a Jordana Moreira e a própria Joana Ribeiro. Uhum. E aí na pesquisa eu descubro, né, que a Baixada Fluminense já teve esse nome, a Terra das Muitas Águas. Sim. E aí fico com essa vontade e desenvolvo um curta-metragem em parceria com a Flaviane Damasceno, a gente escreve juntas. Esse curta, que foi feito ano passado, no Lab Curta, que foi esse primeiro edital, né, pensando no estado do Rio de Janeiro. Um edital que ele teve um recorte da Baixada Fluminense também, de 12 projetos selecionados, 7 foram da Baixada. E veio desse movimento, que eu faço parte também do movimento Baixada Filma. Ele veio dessa pressão desse movimento que aconteceu em 2018. Então é muita conexão, muita coletividade, né, nessa caminhada desde 2014. E a Terra das Águas foi de maioria de uma equipe de mulheres. Eu Sim, pude quando também. eu fui ver a equipe, eu falei, gente, são muitas mulheres, né? Achei incrível, até comentei com o Josi também. Muito bom, queria ter visto. Com o Terceiro Olho na Terra da Profanação, ele foi o seu primeiro filme? Ele foi meu primeiro filme na direção. Eu fazia parte Uhum. desse coletivo Osso Osso e a gente revezava funções. Eu já tinha. O meu primeiro filme com a galera da Osso Osso foi eu performando. Eu atuando lá no filme que eu gosto muito, que é o Hiperselva, que tá no filme da Osso Osso. É um filme, é um curta de 9 minutos, pensando em questões de cidade. É uma Eu ficção acho que eu vi científica. no Vimeo, né? Eu não sei como é que fala. No Vimeo, Isso, pô, no filme. vi, É uma vi ficção muito bom. científica bem massa. E naquele momento que a cidade estava super em obra, no centro do Rio de Janeiro, então a gente já parte dessa cidade toda é, já distópica, que estava sendo o Rio de Janeiro, que continua sendo o Rio de Janeiro, para fabular essa ficção científica dos três últimos sobreviventes, quando só agora o mundo é dominado pelos extraterrestres da publicidade. E são os três jovens que sobrevivem, humanos, que querem ver a lua, mas não podem, porque tá tudo proibido, tudo interditado na cidade. E aí foi um que a gente fez de um final de semana, que era para um cineclube também, foi um desafio de um cineclube do Chorume, que é uma galera muito massa também, da UF e para além da UF. E aí eu ficava revezando essas funções. Aí eu já fiz, né, às vezes fazia foto, às vezes ajudava ali na produção. E o que eu nunca fiz, assim, em site em geral, foi som. Eu só fiz som quando eu fiz um projeto sozinha. Então, eu já tinha essas experiências de criação coletivas. E aí, o terceiro olho é meu primeiro na direção, assim, um trabalho maior também. Porque eu já tinha feito exercícios na faculdade, em que eu estava na realização mais menor, digamos assim, de experimentação mesmo. Aí, o terceiro olho, ele surge nessa criação coletiva de roteiro e de Uhum. retomada também, de querer fazer um filme em Lopes, tinha muito esse desejo, né? E fazer com três adolescentes. Porque também eu tinha visto um filme da Claire Denis, que é uma cineasta francesa que eu gosto muito, e ela tem um filme que se chama US Go Home, que é um filme que acontece em um dia de jovens que moram, são dois irmãos e uma melhor amiga que moram no subúrbio de Paris. E tem uma frase que logo no início do filme, que ela narra o filme também, uma das a protagonista, e ela fala Paris tão perto e tão longe. E Uhum. isso, e aí eu tipo, viajar nessa frase e a pensar toda a minha trajetória, assim, como é, o Rio de Janeiro, a capital, assim, né, tão perto e tão longe por N motivos, e aí querer mergulhar e criar toda uma narrativa ali de três jovens que aproveitam a cidade, simplesmente aproveitam a cidade. E aí foi se Mas construindo. foi isso que eu senti, né? Quando eu vi com o Terceiro Olho na Terra da Profanação, eu vi isso. Elas estão aproveitando o momento, né? As três e, tipo,
curtindo porque eu acredito muito nisso, que nós somos singulares e plurais, né? E eu senti, tipo assim, elas têm um rolê de fazerem algumas coisas juntas, mas cada uma com a sua subjetividade, curtindo. Eu achei maravilhoso. E ser em Nilópolis, cara, quando passa, assim, qualquer coisa, quando eu vejo algo que é da Baixada, feito, produzido por alguém da Baixada, é muito lindo, né? E eu queria te perguntar, tipo, voltar um pouco antes, para te perguntar, antes de você fazer cinema na UF, assim, como é que, tipo assim, como é que você pensou, poxa, eu quero cinema, sabe? Como que foi É isso, essa questão? isso é curioso que eu devo ter pensado em vários momentos, né? Mas tem aquele momento que a gente foca como o momento principal. Eu tava vendo na televisão, hoje que foi o Spike Lee falando sobre o processo de criação dele. E aí eu vi aquela construção de cenário, eu vi toda a fabulação, assim, a criação coletiva no set. E aí foi um estalo, porque eu percebi, caramba, tudo no cinema é criado, né? Tudo é construído, não é um mundo real, é um mundo real ficcionalizado, é um mundo real inventado. E o Spike Lee é um cineasta que filma muito cidade, né? Que filma muito bairro, ele tem várias questões, né? Todas atreladas às questões raciais, mas pensando o urbano, pensando na cidade. Isso ficou na minha cabeça. E eu fiquei com vontade de, falei, eu quero fazer isso. Acho que eu tava com 15 anos ali na época. E aí as coisas vão, você vai botando desejos e as coisas vão surgindo. Eu estava estudando no Pedro II, na época em São Cristóvão, e aí surgiu no ano seguinte uma oficina livre na escola, era tipo de um preço simbólico, R$ 20 o semestre, e eu me inscrevi, só tinha eu e outra pessoa fazendo, que era uma pré-adolescente de 11 anos, eu estava com 16, e a professora muito bacana, a Manu Castilho, que fez parte do Mate Pangu, e aí eu fiquei super dedicada, era só nós duas. E como eu era mais velha também, eu tava muito mais. Ela dialogava muito mais de uma forma horizontal comigo, porque a menina de 11 anos ainda estava numa pré-adolescência, né? Saindo de uma fase mais infantil. E eu super interessada em cada coisa que ela passava. Ela fez um exercício, deixa eu pegar. Tá até aqui. Cadê, gente? Eu acho que esse exercício, gente, que mudou my life forever. Isso aqui eu apelidei e Calma agora aí, eu isso vou daí é daquela patentear. época? Da época? Não, não é daquela época. Não, eu guardo muitas coisas, mas isso é recente que eu fiz. A gente fez com papelão pra ser, na época eu lembro que a gente fez com papel mais duro, né? Pra ficar mais consistente. Aí ela passou esse exercício pra né, pensar em enquadramento. E era aula não só de era aula de fotografia, iniciação à imagem, fotografia e cinema. Então tinham vários exercícios voltados para fotografar. E aí eu saía andando, eu voltava de ônibus para casa, né? Era em o Pedro II em São Cristóvão, eu pegava aquele ônibus que na época era o 003, que virou um dos 4B, enfim. Ali perto que hoje é o Hospital de Traumatologia, e antes o antigo JB. Eu sempre falo, olha as coisas, memória da cidade, eu sempre falo o antigo Jornal do Brasil, que eu nunca peguei, mas as pessoas sempre falavam como antigo Jornal do Brasil. E aí eu andei com o meu papelzinho no ônibus e comecei a filmar a cidade. Caraca. Então daí veio esse meu interesse de filmar assim, né? Na memória. Oh, vai, aula, olha só! Você entrou. E aí eu comecei a filmar a cidade nesses exercícios e a prestar mais atenção pela janela do ônibus na cidade e a ter esse desejo. Então eu falei, eu quero cinema. Mas o meu cinema, acho que sempre teve essa relação com a antropologia, num sentido de lidar com a vida, de partir do real para ficcionalizar. Tanto que quando eu fui tentar a faculdade, eu tentei cinema na UF e todas as outras foi ciências sociais. Aí eu chego a fazer. E aí eu pesquisei, né? Que tem antropologia visual, e eu fiquei também encantado com essa possibilidade de trabalhar o cinema nesse lugar também. E aí eu fiz um semestre de ciências sociais. Tá, atenção pra vocês. Eu fiz um cinema um semestre de ciências sociais. E depois tento, porque eu não passei de primeira, aí tento de novo a UF. E lá isso, é um mergulho também, né, num outro universo, numa outra cidade. E o terceiro olho fez eu fazer todas essas costuras, assim, na prática, nos fazimentos. Uhum.
Quer falar mais alguma coisa sobre o Não, eu acho que conteúdo? começa aí, porque você vê, né? Eu vou misturando as coisas. Uhum. Acho que o meu desejo, ele começa quando eu vejo o Spike Lee falando e faço esse curso. E aí, nesse curso, a gente também... Ah, nesse curso é muito importante falar que a Manu Castilho, ela me chamou para trabalhar na produção do filme dela. E tu Fazer tinha assistente de produção. 16 anos, Eu né? tava com 16 anos. A minha mãe e os pais foram conhecer a Manu, que era isso, né? Eu morava em Lopes, a Manu era da Tijuca, o filme dela ia acontecer todo em Laranjeiras. E a minha mãe só deixava eu dormir na casa das minhas duas melhores amigas de infância, eu nunca tinha dormido na casa de ninguém. Aí foram conhecer, meus pais foram conhecer a Manu pra eu participar, e tipo, tinha que estar 6 da manhã em Laranjeiras pra filmar uma cena. E eu fui a primeira a chegar, saí de Nilópolis, peguei o trem de tipo 5 da manhã e fui a primeira a chegar. Eu lembro muito bem disso. No meu primeiro dia de. Não era o primeiro dia de set de filmagem, mas nesse trabalho com galera Zona Sul. Mas a Manu é maravilhosa. Mas enfim. Calma aí, Mas esse rapidinho. lugar. Você. Desculpa. Tá. Não, tranquilo. Gente, a Daisy, que saudade, Daisy. Que legal ter você aqui. Que a É... Valentina tava dormindo, aí ela acordou que isso aí, que é a cachorrinha do Ah, ladinho. sim. Tem essas coisas, né? Encontros, cada um na sua casa. As interferências. Mas eu tive essa primeira experiência de set. Uhum. E foi. Esse filme tá até no YouTube, é um filme muito engraçado. É Curtindo a Vida Adoidado. É uma versão desse filme, né? Curtindo a Vida Adoidado, é Curtindo uma Vida Armado. E é uma fada do dente, que é uma fada do dente meio criminosa, assim, e ela te oferece poderes de assaltar pessoas, fazer coisas que depois a pessoa vai esquecer que você fez isso. Eu, nos meus 16 anos, nesse set, muito louca. Foi uma experiência incrível. E aí eu já tive que, tipo, pedir autorização porque tinha cena de filmagem na rua com arma falsa. Então esse trâmite era blusinha, era uma pequena produção, a galera tava se formando na Darcy Ribeiro, era um filme também de conclusão de curso. Desde, Uhum. era um filme de conclusão de curso. E ele aconteceu muito ali em Laranjeiras, a Rua do Ouvidor, no centro do Rio. Eu também fiquei muito encantada, eu lembro, com o centro do Rio, porque Nilópolis, hoje em dia tem, né, prédios mais verticais, mas é uma cidade de casas, muitas casas e casas, então o centro do Rio foi muito impactante. E eu não eu não frequentava o centro do Rio até então. Eu Eu quero te lembro de fazer uma todas as. pergunta. Quando tu. Não sei se é muito pessoal, mas quando tu chegou em casa, tipo assim, e falou com seus pais, eu tô. Poxa, tu tava com 16 anos, né? E falou, sobre a questão de querer trabalhar com cinema, eu já se encantar, né? Que você já estava praticamente trabalhando, né? Já estava fazendo as oficinas e tudo mais. Como é que foi, assim, para os seus pais essa questão de falar, olha, tô gostando de cinema, ou tô começando a me interessar? Ó, lá em casa é assim, meu pai, ele é muito fechamento. Ele, tipo, tá Uhum, gostando? Então vai e vai lidar com isso. uhum, Você vai colocar a sua conta em risco, é isso, né? E aí, mas aí ele ia assim, procurava uma parada de cinema, vamos ver o que tem pra ser trabalhar como funcionária pública no cinema. Porque pensa em estabilidade, né? vamos Assim, focada ele no tem esse cinema. viés. A minha mãe, ela nunca aceitou muito bem, assim, ela não, ela, tipo, é isso, ela bota muita pilha. Até hoje, ela também sempre foi muito parceira, muito acolhedora, mas é isso, ela já é muito receosa. Eu acho até por ser uma mulher imigrante, que minha mãe é mineira, veio para Nilópolis nos anos 70, e saber as dificuldades de você se sustentar, de você viver numa profissão que, infelizmente, é uma profissão sem garantias nenhuma e que é muito elitizada. Então, ela até hoje fica que eu tenho o desejo que eu tenha um plano B, assim, que o cinema eu faça, Por mas que não hobby, seja a né? minha única. Não, não como hobby, mas que não seja o único trabalho, porque ela sabe de toda a estabilidade que é, ela se preocupa com isso, né, nessa. Então, esse primeiro momento, eu acho que foi, assim, eu acho que também tinha essa coisa assim, será que ela vai trabalhar na Globo? Será que ela vai parar em Hollywood? Eu acho que também tinha essa confusão Aham, de trabalhar com cinema. uhum. E
E também eu acho que teve esse apoio, mas cada vez mais ia se tendo essas questões, né? Como sobreviver no cinema. Que eu acho que qualquer pai, mãe vai ter, assim, responsável. Uhum, Mas eu recebi muito apoio, isso. E foi até, eu lembro que na faculdade isso era raro. Muita gente tinha crise porque escolhia fazer cinema. uhum. Então eu tenho essa sorte, assim, de ter esses pais parceiros. Eu queria perguntar sobre o filme Magia da Memória, né? Que é um filme que é o que tá, né, na sessão hoje e tá disponível, né, para todo mundo assistir, certo? Tá. E assim, eu queria te perguntar como que foi pensado o filme, né? A escolha do seu pai, se você já tinha feito isso de revisitar as memórias, né, com ele, as fotos. A Magia da Memória, o meu pai, ele é um personagem, assim, uma figura que eu quero fazer filme com ele há muito tempo. Ele, inclusive, faz uma participação especial no Com Terceiro Olho na Terra da Profanação. Tá varrendo o Tá terraço. fazendo? Aí ele tá varrendo o terraço e que joga água, né, o balde d'água. Olha, o Aham. Lohan entrou. Gente, amei o debate ontem. Ontem teve um debate. O Lohan Dias entrou. E ontem teve um debate na Semana de Cinema que tá online. Foi pensando em territorialidade, a partir de diálogo de dois filmes. Um deles, o filme de domingo, que também tá disponível no YouTube. Sim. Mas, enfim, voltando para Magia da Memória. Eu tenho essa vontade de fazer esse filme com meu pai. A gente estava nessa imersão, quarentena juntos. Agora eu não tô lá na casa com eles, mas eu tava lá desde. Moro com eles, né? E ele já tem esse hábito, ele tem 75 anos, recentemente, ele já tem esse hábito de revisitar fotos. E a memória dele também se confunde, então às vezes ele pega uma fotografia e pensa que é a neta dele, a minha sobrinha, a Júlia. E a gente, é isso, vai criando a narrativa. Não, pai, sou eu não sei o que, você não lembra aqui, meu aniversário de um ano, tá, olha você, jovem. E, enfim, tem esse gesto que eu trabalho muito de um jeito afetuoso, ao invés de ficar preocupada também com esse processo de envelhecer, que ver seus pais envelhecendo é, é difícil, assim, né? É um processo que a gente tem que também pensar e construir. Então, eu já queria fazer esse filme com ele. E aí veio um edital bem sacana esses editais super produtivistas do Itaú, que você já tem que produzir e eles vão selecionar o seu material. Mas foi em abril, eu acho isso, e eu tava com uma dificuldade, eu tava querendo muito produzir, mas Uhum. tava me adaptando a essa pandemia que a gente tá e entendendo o que seria, tava mais focando em cuidar da gente lá em casa, dos meus pais, de mim, da minha sobrinha, né, ajudando muito nessa nova rotina. E não tava conseguindo é, desenvolver nada num sentido mais criativo, para além disso, que já é também uma criação. Né? A rotina de casa, ela demanda muita criatividade pra gente sobreviver e estar com vitalidade nela. E aí, quando veio esse edital, eu falei, então vou fazer. Eu lembro que foi a Kari Suzane, que também é uma cineasta de Minas, que fez UF, que divulgou, e aí ela divulgou, eu vou fazer esse filme em 3 minutos, em 3 dias. E aí eu fiquei empolgada com a empolgação dela. E ela também questionando todas essas questões, o que é você, no momento de pandemia, demandar essa produtividade dos artistas, como nos coloca numa situação mais ainda de precarização, de vulnerabilização. A gente tem que produzir para um edital que a gente nem sabe se vai ser selecionado. Sim. Ela falou, mas eu vou topar. Aí eu também topei, eu falei, eu vou fazer algo que é isso, vai ser um processo de cuidar também, vai ser um processo de estar perto de quem está perto. Uhum. Não vou fazer focado em linguagem de cinema, enfim, um processo mais solitário, porque para mim também processos de cinema são processos coletivos. Aí eu falei com meu pai, você topa? E ele, tipo, 2 dias antes, tinha pegado umas fotos antigas. E a minha mãe é essa que guarda as fotos, coleciona, se eu mando foto no WhatsApp, ela revela uma semana depois, sabe? As fotos mais engraçadas, assim, de carnaval que eu mandei para ela, tá lá nos álbuns que ela nem me mostra. Só que ela não vê. Ela guarda, ela gosta de guardar no armário, mas ela não é de pegar. Aí meu pai é a pessoa que pega, aí ela reclama com meu pai que meu pai pegou as fotos. E tinha acontecido isso há pouco tempo. E a minha mãe é a pessoa que não gosta. Eu, inclusive, queria que ela tivesse participado desse filme, Magia da Memória, mas
ela não curte. E eu falei com meu pai, eu vou fazer um filme, eu tenho edital. Aí eu falei que tinha um edital, e aí eu quero fazer esse filme com você, você topa? Aí ele topou. Aí todo dia eu falava com ele, todo dia não, foi um dia antes, né, que eu falei com ele, aí no segundo dia ele, será que eu vou? Aí eu já preparei lá no terraço. O Maurício, meu companheiro, me ajudou, fez produção, às vezes, né, uma coisa minha, então, preparou café, ajudou a gente, filmou, fez make-off, foi super maravilhoso. E a gente construiu junto. Então eu filmei várias horas, a gente começou umas 3 da tarde e foi até as 5 e pouca, conversando. Aí eu ia mostrando as fotos, eu tinha selecionado várias fotos que Você chegou existia. a fazer essa seleção das fotos. Eu fiz a seleção das fotos. Parece É, que, tipo, Não, eu pegando. fiz uma seleção, fiz seleção porque aí eu falei, vou postar fotos que tenha mais a gente. Então eu não vou ficar postando com muita gente, porque eu não sei quem quer aparecer, quem não quer aparecer. O que ele pode falar também, né? Nessas fotos. Mas aí eu postei mais fotos que eu tava ali com ele, pra pensar a nossa memória também, né? Esse processo dele ser 29 anos, meu pai. E aí foi engraçado, ele é muito maravilhoso. Aí ele fala: Olha você se vendo bebê, olha aqui, que legal. Então ele tem esse jogo também. Ele tem uma coisa que ele espera com a câmera. Gente, se eu tivesse aparecendo ali, eu, né, trabalho muito atrás das câmeras. Uma câmera, ela realmente altera, ainda mais algo que é muito íntimo, que é a minha relação com ele. Mas ele não se tem uma afetação por isso. Ele não fica constrangido de olhar para a câmera, de falar comigo, ele não muda o tom dele, não muda nada dele. Uhum. Então, acho que é por eu estar filmando também, né? Claro. Não porque se tivesse outra pessoa, acho que talvez fosse outra história. E aí, isso foi muito bacana, de tipo, conseguir fazer isso de uma maneira super fluida. Aí o edital tinha essa questão do tempo, de 3 minutos. Então, eu montei com esse foco. Tinha que E aí ser foi um 3 filme que a minutos, gente né? já viu junto, no mesmo dia, não. Um dia depois, a gente já viu na televisão, se divertiu. Foi uma coisa que foi gostosa, produziu saúde, assim, né? Quando a gente fala que a arte, ela produz saúde, produziu saúde ali pra gente também. Tinha essa coisa, então, dos 3 minutos, né, Catu? Tinha. De ter 3 minutos. Era uma das coisas que eu ia te perguntar, que eu fiquei com vontade de assistir mais, de querer saber mais, conhecer mais sobre as pessoas. Eu fiquei assim. Eu falei, será que o tempo foi algo pensado por ela? Eu nem sabia que tinha sido por um edital que tu fez esse filme, né? Pensado Não pro veio edital, né? edital, eu não fui selecionada nesse edital e tal. Mas aí, o que aconteceu? O Samuel Lobo, é legal a gente estar em rede, né? A Karen já tinha feito esse gesto. No próprio Story, ela postou, vamos trocar os filmes que foram feitos, que a gente faz compartilhar também. E aí a Karen fez esse gesto. Aí eu tinha feito, falado com a Flaviane Damasceno pra ela fazer, com a Flávia. Aí ela se empolgou também e fez. Aí a gente já tinha trocado, eu já tinha trocado com a Karen e a Flaviane. E aí comentado, e eu gostei muito do filme da Flaviane e da Karen. Dois filmes muito bonitos também. E a gente já tinha criado essa rede. Acho que a Karen passou para outras pessoas, porque eu vi que já tinha mais visualizações ali. E aí criou esse momento. Aí depois, quando saiu o edital, o resultado, a gente viu que não tinha sido selecionado. O Samuel e várias outras pessoas, mas eu vi o post do Samuel Lobo, que também é um cineasta, já trabalhou comigo na Terra das Muitas Águas. Tem os curtas disponíveis online, também na rede. Aí ele postou o dele. Ele falou, não fui selecionado, mas vou postar aqui. E eu achei, é isso, eu já fiz esse filme agora, não fui agora, pra postar, não fui pra esperar, pra guardar. E aí eu compartilhei ele ali. E aí foi bem legal, porque muita gente que eu sei que é isso, não veria ele de outra forma que não fosse ali naquele compartilhamento da rede no YouTube. Que não Uhum. tá nesse circuito. E eu venho pensando como o YouTube ele pode ser esse lugar também de criar outras redes de visibilidade e de conexão para nossos trabalhos. Porque a gente fica, em geral, nos nossos filmes, no cinema independente, muito atreladas ao circuito de exibição de festivais Uhum.
ou dos nossos cineclubes. Mas mesmo os cineclubes, sobretudo o de vocês e outros que tem na Baixada, em outros lugares do Brasil, eles já criam um outro grupo, já conseguem furar um pouco essa bolha de festivais, mas ainda assim somos nós muito apaixonados, né? Não iria minha mãe lá ver, em Sim. geral, sabe? Então, nem minha tia. E aí já cria outros espectadores, né? Outras pessoas que dá esse regime de imagem, que é um regime de afeto também, é um regime que não está nesse lugar do cinema espetáculo, do cinema industrial. Então, e a gente colocar isso como filme. O filme de Domingo do Lincoln, fizeram esse comentário ontem no debate também, né? Dá esse lugar de filme para essas produções caseiras, Uhum. não porque elas não seriam filmes, mas porque a gente precisa afirmar também o que é um filme. Um filme é o que um cineasta faz, né? Esse gesto. Então eu venho pensando também e tá aqui falando sobre ele, eu achei muito legal, muito bacana, eu fiquei muito acolhida para falar sobre um que ele é singelo, que ele estreou no YouTube e que ele está movimentando já essa troca, porque o cinema é para encontros. E acho que a gente tem que começar a olhar a rede, as plataformas de streaming, o próprio YouTube, com mais sagacidade. Uhum. E com mais, é isso, né? Articulação, organização, para se apropriar desses lugares e criar os públicos, né? Foi uma coisa que você começou a pensar a partir desse filme, né? A partir desse filme, eu acho que de alguma maneira, eu já estava querendo já venho pensando sobre furar essa bolha, criar outros espaços para os meus filmes, com um terceiro olho, num processo também. Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma videoinstalação. E em algum momento eu achei que a videoinstalação fosse furar alguma bolha, mas aí ela viu heliotica, e eu vi, gente, arte plástica, a videoinstalação é mais ainda elitizada no Brasil, infelizmente. Mas foi um processo muito legal. Eu gosto de brincar com suportes também, experimentar em outros suportes. Bem, mas eu fico pensando, agora a gente tem que lidar com essa rede, né? E saber também que tem que se organizar, porque a internet, então, o regime de, de disputa de visibilidade com Netflix, né, é maior ainda. Então, acho que se organizar e fazer esses filmes circularem mais ainda. A Camila comentou agora que foi a reunião de sarau. Aí a gente tá pensando, mas aí não é a ver com o cinema, né? A ver com a poesia, de recitar poesia. Mas é isso, que a gente estava comentando sobre a questão do YouTube, né? E foi uma pesquisa assim que a Ivane está fazendo que falta muito, tipo, a poesia no YouTube, né? De pessoas recitando, fazendo sarau, e realmente é uma coisa assim que eu ainda não vi. E É, é isso. essa pessoa um ator conhecido recitando um texto super conhecido, mas Uhum. projetos autorais Eu vejo muito no Instagram, acontecendo. né? No Instagram eu vejo muito isso de recitar, Sim, a galera recitar, mas o YouTube ainda é como se fosse, sei lá, eu acho que a galera pensa muito que o YouTube tem que ser perfeito, maravilhoso, uma super construção, e talvez não seja assim, né? Talvez. a gente vai criando e acho que a gente vai se aperfeiçoando. Tanto que a gente vai, eu acho que tem essa coisa, eu estou fazendo, eu fui contemplada também nesse edital, Cultura Presente nas Redes, para produzir 3 vídeos sobre processo criativo em cinema, pesquisa e escrita de roteiro. E aí eu coloquei que eu ia postar no YouTube. E eu tô exatamente nesse processo de, tipo, eu tive várias crises com isso, porque eu fiquei, mas eu sou youtuber, como é que eu vou falar? Eu tenho que construir um cenário. E eu fiquei me dando um trabalho, assim, criando esse pensamento megalomaníaco, essas armadilhas. E na Uhum. verdade, esse edital é um edital emergencial, é um edital para, tipo, acolher a gente, né, dar conta, ser uma resposta à sociedade necessária, né, aos grupos que trabalham com cultura, no momento que a gente está impedido de trabalhar, né? Foi, sobretudo, nos primeiros meses também de sair de casa.
Então, acho que a gente também tem que entender que a gente está se repensando, a gente está criando alternativas, refletindo de crise Sim. humanitária, assim, crise enorme. Então, a gente tem que ser generoso nesses processos. A gente tem que ir para a invenção, para a organização. Se estiver fazendo coletivo, sabe, eu acho que a coisa flui. Sim. Como é que tá sendo, já que a gente está falando desse processo também de criação, que você fez um curta, né, na quarentena, que foi Magia da Memória, como é que tá sendo a questão de criação para ti? Tipo, porque tem gente que fala, na quarentena eu tô escrevendo horrores, tô produzindo muito mais, e tem outras pessoas que estão produzindo menos. E para você, como é que tá sendo essa questão de criação? Olha, não tem uma constância, isso sempre depende. Nessa quarentena eu já tive várias fases, porque eu já vivi muitas coisas, muitos momentos, então eu não tenho uma constância de produção e também de relação com a produção. Tem semanas que as coisas estão fluindo mais, tem semanas que não. Eu estou buscando estar construindo coletivamente, que eu acho que assim a gente faz melhor, faz em troca. Também não estou me cobrando uma produtividade, acho que isso não faz sentido nesse momento. Estou me cobrando tá, tá viva, assim. E aí a produzir, criar, para mim é importante, faz parte do que é essencial fazer na vida. Então eu tento equilibrar, encontrar um tempo. E agora, nesse momento, assim, esses últimos um mês, assim, eu tenho trabalhado mais porque sai em decorrência mesmo do edital. A Gisele Mota, do Zona de Cinema, me convidou para pensar com ela a formação livre em cinema e educação. Então a gente ficou trabalhando muito, construindo essa formação. Uhum. Eu estou em outros processos também. Mas é isso, eu estou permitindo não cair nessas armadilhas também, sabe? De produzir, produzir, produzir. Eu acho que isso não faz sentido para esse momento. Acho que tem que ser um momento de, se for produzir, que seja também coletivamente, individualmente. Enfim, não me tem me interessado ter esse corpo produtivo nesse sentido. A Josi fez um comentário aqui. Acho muito lindo como um momento tão particular seu com seu pai é capaz de dialogar com outras pessoas. Eu tô passando a quarentena longe do meu pai e fiquei muito emocionada. Ah, é, Muito do meu bom. pai. Seu Ele. pai aparece em 2 filmes seus, né? Isso é muito bom, né? Muito marcante. Não sei, pra mim é muito bom. Não sei, pra ti deve ser muito bom Sim, também, né? não, eu teria desenvolvido um personagem maior ainda no Com Terceiro Olho pra ele, mas o filme já era muita coisa. Aí eu fiz aquela cena. E ele saiu comigo porque ele teve esse processo de filmar depois que a equipe foi embora. Aí tinha que filmar o dia amanhecendo ali no viaduto. E aí ele foi comigo às 5 da manhã pra me acompanhar. Ai, que show. É muito parceiro, Eu seu queria, Miltinho. eu queria te fazer uma pergunta, assim, voltando para a questão do. Rapidinho, ele não aparece na Terra das Muitas Águas, mas o nome do personagem, do avô da Nina, da protagonista, é em homenagem a ele também. Que é o seu Miltinho. Assim, eu nem lembro agora se alguém chama ele pelo nome, mas enfim, norteou a gente esse nome. Gente, coisa linda! Muito É, bom. Eu queria te perguntar sobre a questão de que vocês estavam nesse processo de ver as fotos, relembrar, né, as coisas. Então é uma coisa muito assim de, de ver, relembrar as memórias, os momentos, né? E assim, como é que é para você? Como é que é para você essa questão sei lá, você pensa, tipo, eu no futuro quero ter essas memórias com o cinema. Como é que é essa questão do cinema no futuro para ti? Como você imagina o cinema e como você se imagina no cinema futuramente?
Fiz duas Muitas... perguntas meio complexas, meio enroladas. Pode Não, ser não, primeiro como você imagina o cinema futuramente? Que agora, é, atualmente, a gente está passando por uma crise. Não uma crise só, várias crises, né? Porque não sim. é só uma crise pandêmica, mas como você imagina, assim, no futuro, o cinema? O que me encanta muito no cinema, assim, é esse dispositivo dele coletivo, né? Hum, Porque assim, eu gosto de fotografia, eu gosto do audiovisual como um todo, mas por que o cinema, né? E eu insisti no cinema, porque eu acho que o cinema, a gente se coloca numa relação de coletividade com ele, ou tem essa potência dele. Ele não é só um produtor audiovisual, mas ele mobiliza ali de uma outra maneira uhum, processos de afeto, de coletividade que me interessam muito. Então, eu acredito muito que isso não vai morrer. Isso vai passar por esses processos que várias linguagens artísticas passam de renascer uhum, das cinzas desse momento 2020 que a gente está vivendo. E aí ele vai também se transformar, se transmutar ao longo dos anos, das décadas. Mas eu vejo pela trajetória dos cineastas que eu acompanho, que, sei lá, começaram nos anos 40, depois 60, e as pessoas. É isso, as linguagens iam se transformando, foram vários processos, várias revoluções tecnológicas acontecendo, mas existe algo que está para além da tecnologia, né? Que é essa potência da própria linguagem, que uhum, a tecnologia ela vai transformando a nossa relação com ela. Mas ainda o que é o fazer cinema, tá muito ligado ao início do cinema. uhum, E eu gosto, e acho que agora 2020, tem muita gente fazendo cinema, tem mais gente fazendo cinema, tem mais gente pensando no cinema, tem mais gente querendo estar nesse lugar, lutando para estar nesse lugar. Então, eu acredito que o futuro do cinema, e aí ou do quase cinema, ou do pós-cinema, ou do que quer que seja o nome, mas atrelado a essa ideia do cinema, vai ser uma coisa que tem que ser foda, que tem que ser incrível, sabe? Eu gosto de ser futurista utópica, sabe? Às vezes até faço uns filmes distópicos, porque eu gosto de distopia para compartilhar imaginário, mas na vida, assim, eu boto fé no futuro utópico. Eu acho que agora que a gente está nesse lugar aqui, sei lá, Baixada, por exemplo, né, pensando a nossa região, tá mais organizada, tá produzindo pra caramba, a gente tem essas possibilidades de produzir com celular, o Magia da Memória foi todo feito com celular, ele foi editado no computador, mas poderia ter sido editado num celular, apesar de eu ter dificuldade, até porque eu sou míope, eu tô de lente, mas enfim, prefiro uma tela maior para trabalhar, também sou porque o celular tem as suas dificuldades. Eu acho que, sabe, o que eu vislumbro em termos de Estado, em termos. É muita dificuldade agora, nesse ciclo, mas a história é ciclo também, então novos ciclos vão vir. E a gente tem que seguir organizado, a gente tem que. E não só no cinema, eu acho que. E a Baixada ela tem muita sagacidade. Então, é o fazimento cultural. Eu não sei se a Jordana ainda está aqui, ela tinha entrado, a Jordana que fez produção executiva do meu filme, Jordana Moreira, que toca o uhum, Rock Pense. Projeto transmídia foda, assim, da Baixada Fluminense, do Duque de Caxias. Então, ela né, traz essa percepção, vários outros agentes culturais, fazedores culturais, da coletividade, do fazer organizado, de um fortalecer com o trabalho do rede. outro. Então, acho que o futuro do cinema, sabe, o futuro do cinema é o futuro do que eu penso da sociedade. Então, sabe, eu penso que a gente tem muito para se transformar de maneira potente e mais radicalmente, sabe, feminista, ecológica, democrática, sabe, de construção de igualdade social. E isso vai refletir no cinema. Né? Não, não vamos ter também um cinema maravilhoso se a sociedade tiver uma bosta, se a gente continuar com essa desigualdade social, com o sistema de saúde precário, com a educação sucateada. Uhum, Então, se as coisas, né, se a gente fazer uma luta para tudo melhorar, o cinema vai ter esse espaço, porque ele é uma linguagem que não só quem faz, mas também os espectadores são muito apaixonados. E a gente precisa criar essa paixão com os brasileiros, né? Com
o nosso país também, Sim. porque isso é um gargalo muito grande. Perfeito. E a questão de você no cinema, Olha, futuramente. eu não sei. E essa resposta, assim, eu pessoalmente, é uma. Hoje em dia que eu tenho trabalhado também com educação, né, com pensar a pedagogia do cinema em processos de formação, de educação, tem Bacana. me apaixonado muito também. Pensar esse lugar, o cinema, para além de estar enquanto realizadora, mas estar nesse lugar de professora, apesar dessa palavra ela ser contestada, né? Não nesse sentido de transmissão, mas no sentido mesmo de compartilhar experiências. Então, acho que eu espero conseguir Uhum. permanecer. Ontem o Lohan, nesse debate que eu falei da Semana de Cinema, falou, né, como criar políticas de permanência. Eu acho que a gente vai ter que pensar isso junto, coletivamente. Sim. E eu, individualmente, eu tenho criado minhas políticas de permanência no cinema, né? É, de forma que eu trabalho com meus processos autorais, mas trabalho em processos outros, trabalho em outros projetos. E a educação tem sido um lugar de caminhar junto também, que eu vejo. Então, o meu futuro no cinema é trabalhar em qualquer função que seja no cinema, né? O cinema ele não é só esse espaço da realização, Uhum. mas não sei, não tenho uma resposta ainda, porque realmente é bem nebuloso, misterioso, instável. Sim, Mas tenho lutado para permanecer fazendo. sim, perfeito. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também, que a gente tá. Fernando Iraga, gente, então a gente fica aqui meio. Ó, Ivone Landi, ele é uma fofura, a Flaviane, acho que ela tá falando do meu pai. É, seu A pai. Flaviane que tá aqui, que é o que eu falei, Flaviane Damasceno, que co-roteirizou A Terra das Muitas Águas. Uhum. Momento Merchan, quem quiser seguir o perfil da Terra das Muitas Águas. O filme não tá online ainda, mas em breve ele vai ficar online, eu vou. É uma coisa Mas. assim que eu antigamente, tipo, antes de conhecer o Espaço Cineclube e tudo mais, eu tinha, tipo assim, eu não conhecia o cinema brasileiro, sabe? E, e era muito assim, eu acho que é também essa questão muito de passar em edital, festival, como você disse nessa live várias vezes, né? E eu tinha muita dificuldade disso, de assistir filmes brasileiros, filmes independentes, nossa produção, né? Depois que eu comecei a assistir, eu fiquei, caramba, tipo, tipo, eu comecei a estar em contato com a Josi, com o pessoal do Baixada Cine, e é incrível, né? Pô, a galera da Baixada fez a oficina aqui com a galera, a gente fazia filme no celular, sabe? Cheguei a Uhum. fazer também, então isso é muito incrível, né? Essa questão que você falou também, como tornar público. É, A gente tem uma tradição nisso, né? Tem a TV Machambomba, que ela a maior experiência de TV comunitária da América Latina, por 16 anos, criada por Paulo Freire e Eduardo Coutinho. É uma uhum, galera foda, e não só do cinema, né? Como pensando, já estavam pensando no cinema ali nesse processo pedagógico das imagens. E a Machambomba, né, eles tinham uma van, era uma galera super utópica também, né? Um momento que não tinha internet. Com uma van, com um gerador, eles criavam, fizeram oficinas, criavam os repórteres dos bairros, e aí exibiam depois os filmes feitos naqueles bairros. Tem um filme que é muito lindo, que é o Alinhavando uma Vida Melhor. Alinhavando uma Vida Melhor, da Noni, uhum, e com a Dita Lima, que é uma personagem foda. E a Dita Lima virou uma repórter do bairro. Ela era parte de uma organização de mulheres. Elas se demitiram de uma fábrica têxtil juntas
ali no Rancho Fundo, em Nova Iguaçu, e criaram uma cooperativa de costura. E aí, nessa cooperativa de costura, elas, como não existia creche é um problema até hoje, elas cuidavam uma das filhas das outras, né? Então, naquele espaço coletivo que era um quintal, que começou tendo, sei lá, 2 máquinas de costura, depois 5, depois 7, e depois virou, assim, linha de produção. E era muito melhor do que ir para a fábrica, que era longe, tinha que pegar ônibus, não tinha quem deixar os filhos. Então, mulheres, tipo, autônomas, pensando na autogestão. É isso. E eu só tive acesso a essa história porque acho que ela não foi escrita, assim, sobre essas mulheres com esse filme, que está Uhum. disponível, está no YouTube e foi digitalizado, né? Então, acho que esse lugar também que a gente está pensando é o futuro do cinema. Eu acho que pensar o futuro do cinema é pensar também o passado do cinema. A gente está sofrendo agora vários ataques à nossa cinemateca, né, a um acervo preciosíssimo. Então, a gente tem que cuidar dessas imagens, a gente tem que cuidar desses filmes, de modo que a nossa memória ela permaneça, porque todo filme ele tem um dever histórico, todo filme ele fala de personagens que têm importância, mesmo os que são ficção, eu não tô colocando isso só no campo do documentário. Então, ter esse cuidado também, saber preservar nossas histórias, fazer essas conexões. Eu gosto muito de falar de TV Machambomba, porque quando eu descobri, eu estava fazendo uma aula de televisão na faculdade, o professor nunca tinha ouvido falar. O professor que estava dando aula sobre televisão, e ele nunca tinha ouvido falar desse projeto, sabe? Incrível, maravilhoso, que durou décadas, sabe? E é exemplo. Só que quem estuda a TV Machambamba, olha, aí tem as hierarquias, né? Porque ele não. A TV Machambamba não tem uma inovação de linguagem. Ela tem uma inovação quando você pensa o cinema como um todo. O cinema no fazer, o cinema nos modos de fazer, nessa democratização dos modos de fazer, no exibir, né? E esse exibir, porque você vê fotos de 200 pessoas numa praça, vendo uma narrativa. 200, não estou exagerando, você vê lá, tem essas 200 pessoas. E aí é Caraca, muito criança, bom. é idoso. Depois eu mando para vocês essas fotos. É incrível, é de uma potência maravilhosa. E tem pessoas que nunca desistiram desse projeto. Esse projeto, ele acabou, mas é isso. Ele foi digitalizado, ele tá disponível agora no YouTube. Só que tem, sei lá, 300 pessoas que curtiram a página do Facebook da TV Machambomba. Não tem essa potência midiática. E a gente tem que conseguir, criar fortalecimento nesse material, nesse arquivo que já existe também. E nessa história que é muito potente, que formou muita gente. Perfeito. Eu não conheço a TV Machambomba. O Dida falou que tivemos várias exibições na Rua do Donana da TV Machambomba, né? Tive a oportunidade de conhecer os produtores e de ser produzindo pela TV. Muito importante para a nossa história. A Mel falou, tinha o Cinemão também, que rodava na perifa do Rio, com um carro rural e tela inflável em parceria com a UF. Bacana. Ai, a UF, nossa, botei o Show. óculos. Aí que fala, né, show da TV Machumbomba. Sim, gente, a TV Machumbomba, ela é referência no mundo inteiro, que eu ia falar. Não A conheci. TV Machumbomba, ela é muito estudada no campo das ciências sociais. Ó, minha professora de inglês maravilhosa, minha que fez aniversário ontem. Parabéns, Esther. I love you. Não, mas voltando aqui. A TV Machambomba, ela é muito estudada pelo campo das ciências sociais. Porque o cinema, e aí a UF ela tem muito esse problema, a UF é maravilhosa, o cinema da UF a gente tem que batalhar, crescer, democratizar, mas teve um viés, teve um caminho e tem tido, mas tem se questionado, como hoje em dia todos os setores, digamos assim, sobre esse elitismo na sua bibliografia, na sua filmografia, no seu pensar cinema. Então, a TV Machambomba, eu pesquisando sobre ela, eu via que eu só encontrava cientistas sociais falando sobre esse projeto. E não as pessoas de cinema. A gente teve Walter Filé trabalhando na Machambomba, tem várias pessoas que tiveram uma importância enorme, que têm uma importância enorme no cinema, que passaram pela Machambomba. Mas ela não teve esse lugar, assim,
de centralidade nos estudos do cinema, do audiovisual. Sim. Mas, enfim, acho que isso vai mudar também e tem que ser feito pela gente, não tem que esperar que outras pessoas contem essa história, que coloquem esse protagonismo. Ela, enfim, gente, assistam, tem muita coisa legal, tem, sabe, ela fazia clipe, ela contava história desde a Cidade de Italima, que eu falei, alinhavando uma vida melhor, contos infantis, e a equipe era formada por moradores. Tinha todo esse processo de fazer as oficinas, aí as pessoas aprendiam a fazer e contavam suas histórias. E virava um fazer cinema comunitário. E você tinha ali contar os problemas, nesse Alinhavando uma Vida Melhor, elas contam também. Cara, é muito incrível esse filme. Como quando elas começam a ter autonomia financeira e também de cuidar das crianças, os companheiros, os maridos começam a questionar. E aí a Dita, que é muito sagaz, ela fala: quando você não tem autonomia, você não tem uma identidade. Você é filha de fulano, mãe de ciclano, esposa de beltrano. Mas é quando você tem uma autonomia financeira que você tem a sua. Você não adquire só a sua liberdade, você adquire a sua identidade. Gente, sabe, isso devia ser, entendeu? Uhum. Colocado realmente uma centralidade das discussões. Esse trabalho, esse filme. Eu falo. Desculpa. Não, eu fico falando aqui também. Pode fazer perguntas, me atravessar. Carol entrou. Beijo, Carol, que saudade. Gente, tô com muita saudade de abraçar a gente, ver gente, Agora vai pensar esse encerrar, cinema né? coletivo. Que tem Oi? minuto. Tá 1 minuto para encerrar. Aí você Então, quer abrir outra ou não? não, vamos. Tudo bem, foi ótimo. Vamos combinar. Cato, ai, Carol, maravilhosa. Vamos Para quem. combinar outras sessões. Um beijo em cada um de vocês. Curtam aqui a página da Sessão da Mana, quem não conhece, é um cineclube maravilhoso, tocado por mulheres maravilhosas. E em breve, em breve, em breve, em breve, com essa vacina que vai chegar logo, a gente vai estar se encontrando, se abraçando. Com Ó, a certeza. Jordana aqui do Rock Pense, parceira da vida de trabalho. Não esqueçam, tá, gente? Beijo, foi ótimo estar com você, Gabi. Muito Ótimo te obrigada. conhecer nessa troca. Muito Vamos obrigada, costurar. Catu. Quem quiser assistir o filme dela, eu acho que ainda tá na nossa bio da Sessão da Mana. Vai ficar para sempre. Para sempre. Não vou tirar. Não pode tirar. Não E, vou tirar, gente. E o Com o Terceiro Olho tá online também. Com o Terceiro Olho atrás da perfuração. e já E em tá breve até o avisando Das aqui. Águas também. Tá bom. Amorito, muita saudade. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Bons sonhos. Se Tchau, cuidem. Catu. Tchau, Obrigada. beijo. Tchau, tchau.